Olá, primeiro e terceiro ano, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos falando nas nossas aulas de biologia sobre tecidos conjuntivos. Nós já falamos sobre tecidos conjuntivos propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, e hoje a gente vai então falar sobre o sangue, um tipo especial de tecido conjuntivo, tão especial que ganhou um capítulo só para si. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, pega o seu livro 4 de Biologia 1 do SAS e abra, por favor, aqui na página 2, capítulo 12, tecido sanguíneo. E se você então está no terceiro ano do ensino médio, pegue o seu livro 360 Biologia e abra aqui no capítulo 22.3 Sangue, página 732. E vamos então conversar sobre esse tipo de tecido conjuntivo. A gente sabe que a quantidade de sangue no nosso corpo varia de acordo com a estatura de uma pessoa. Uma pessoa com cerca de 60 quilos possui aproximadamente 4,5 litros de sangue na sua circulação. E o sangue, ele como qualquer tecido conjuntivo, tem uma grande quantidade de matriz extracelular. No caso, a matriz extracelular do sangue é uma matriz extracelular líquida, que recebe o nome de plasma sanguíneo. E se o sangue for submetido ao processo de centrifugação, que é quando a gente coloca essa amostra biológica, então, no movimento circular uniforme, e vai separar, então, seus componentes pela densidade. A gente vai, então, perceber que a sua parte, que é formada pelas células e fragmentos de células também, a gente chama tudo isso de elementos figurados. A gente percebe que cerca de 55% do volume total do sangue é formado pelo plasma sanguíneo. O restante, 45%, é formado pelas hemácias, que é um dos tipos celulares que nós temos, né, dos elementos figurados. E a gente tem aí cerca de 1% que é formado pelos leucócitos e pelas plaquetas, então. Aqui no livro do primeiro ano, a gente tem um tubo, né, que a gente, quando tira sangue, né, nos laboratórios, olha só, já centrifugado. Então, dá para ver o plasma, as hemácias aqui embaixo. E aqui não dá para ver, mas é uma fina camada, fica bem fininho, branquinho, né? E aqui no livro do terceiro ano, a gente tem o tubo também de sangue retirado, mas ele ainda não sofreu centrifugação, olha só. E aqui o desenho de quando sofre a centrifugação, demonstrando aqui o 1% dos leucócitos e das plaquetas. Vamos conversar um pouco sobre o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, essa matriz extracelular, já que ela é líquida, né, faz sentido que a maior parte da sua composição seja de água. Então, cerca de 91,5% da sua composição é água. Mas 8,5% são dissolutos. E quais solutos são esses? São sais, são nutrientes, são enzimas, são hormônios, são gases, são excretas, são proteínas. E daí a gente vai ter diversas funções aí. Quando a gente fala das proteínas plasmáticas, a gente tem proteínas com realmente, gente, diversas funções. A gente vai ter, por exemplo, albuminas, que participam do controle da pressão osmótica. A gente vai ter globulinas, que são os anticorpos que vão participar da defesa do nosso corpo. A gente tem outras proteínas envolvidas no transporte dos lipídios. A gente tem fibrinogênio, que é uma proteína que participa da coagulação sanguínea, como a gente vai ver mais adiante. E a gente tem os elementos figurados, que são as células e também fragmentos celulares, que tem cada a sua importância. E a gente vai então falar um pouquinho de cada um deles
com as suas funções, o que cada um faz, as suas características, como que eles são, né? E daí, então, a gente vai entender por que esse tecido conjuntivo especial é tão especial assim. Aqui no livro do terceiro ano, a gente tem na página 733, olha só, uma figura aqui mostrando os diversos elementos figurados do sangue. A gente vai começar falando sobre as hemácias, que são essas aqui, ó. Ela tem o formato de um disco bicôncavo e tem essa coloração vermelha. Esse formato do disco bicôncavo é para ter uma maior superfície de absorção celular, vai favorecer a passagem de oxigênio. Então, gente, as hemácias, elas recebem vários nomes, na verdade. Elas também recebem o nome de eritrócitos, de glóbulos vermelhos. Elas são os elementos figurados do sangue mais numerosos. A gente encontra aí de 4,8 a 5,4 milhões de células por milímetros cúbicos de plasma. E a função é transportar gás e oxigênio do pulmão até todas as células e também transportar apenas parte do gás carbônico das células até o pulmão, depois que as células fazem a respiração celular, né? O seu formato, como eu disse, né, dessas células achatadas aí, favorece então as trocas gasosas por causa da maior superfície, então, de trocas gasosas. Elas, quando maduras, são células anucleadas, sem núcleo. E por conta delas serem anucleadas, isso impede que elas se multipliquem e originem novas células. Então, elas têm uma vida média de 120 dias. Depois de 120 dias, elas são destruídas pelos macrófagos do baço. Por isso, então, elas precisam sempre serem renovadas. E elas são renovadas pela medula óssea vermelha que fica no interior dos ossos. Então, essa medula óssea vermelha que fica lá no interior dos ossos são as células tronco, né? Que a gente já estudou, já falamos aí em capítulos anteriores. As células tronco da linhagem hematopoiética, ok? Não vamos esquecer disso aí. E por que elas têm essa coloração vermelha? Porque no seu interior elas têm um pigmento responsável pelo transporte do gás oxigênio e esse pigmento se chama então hemoglobina. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar da hemoglobina, gente. A hemoglobina, ela é um pigmento, ela é formada por uma estrutura quaternária, uma proteína com estrutura quaternária, e ela é formada, então, por 4 cadeias de proteínas. Então, são 4 cadeias terciárias que se enovelam e formam, então, a cadeia quaternária. Olha aqui no livro do primeiro ano como que é. Então, olha, cada cadeia terciária tá aqui. E no seu interior, olha só, tem um grupamento que chama M, e dentro do grupamento M tem um átomo de ferro. E é por causa desse grupamento M, com o átomo de ferro aqui dentro, que o oxigênio consegue se ligar aqui e ser transportado pela hemoglobina. Por isso que o sangue tem gosto de ferrugem, gente, por causa do átomo de ferro aqui. Não sei se vocês já repararam, né? Quando machuca o dedo, alguma coisa de sangue que você põe na boca e tem um gosto de ferrugem, é por causa do átomo de ferro que tem aí dentro. E como é que, então, ocorre o transporte dos gases respiratórios pela hemoglobina? Aqui no livro do terceiro ano, a gente tem uma parte do livro que fala só sobre esses transportes, que está na página 735, que tem as fórmulas. Então, se você é do terceiro ano, você pode acompanhar aqui com as fórmulas, gente. O oxigênio, quando ele se liga na hemoglobina, forma um complexo. Esse complexo se chama oxihemoglobina. E daí, então, o oxigênio, né, quando o sangue está passando pelos capilares sanguíneos lá no pulmão, então ocorre essa ligação e daí as hemácias vão levar o oxigênio até os tecidos, né, até as células, para que as células possam fazer a respiração celular. A gente já viu, né? Glicose mais oxigênio faz a respiração celular
e daí vai formar então gás carbônico, água e o ATP, que é necessária a energia para as nossas células. E daí então vai formar o gás carbônico. Esse gás carbônico precisa então ser eliminado do nosso corpo. Como esse gás carbônico é eliminado do nosso corpo? A maior parte do gás carbônico é transportado no nosso corpo dissolvido na água. Por quê? Porque o gás carbônico ele é muito solúvel em água. Então, gente, o gás carbônico, quando ele é dissolvido na água, ele vai formar íons de bicarbonato e íons de hidrogênio. Então, cerca aí de 70% do gás carbônico é transportado no plasma sanguíneo dissolvido na forma de íons bicarbonato. E quando chega nos nossos pulmões, daí ocorre a reação inversa, né? Para daí forma o gás carbônico e daí é liberado no ar dos nossos pulmões. E apenas cerca de 25% do gás carbônico se combina então com a hemoglobina, formando um complexo que chama carbohemoglobina. E daí então apenas 25% que é carregado então pelas nossas próprias hemácias. E os outros 5% acabam sendo carregados dissolvidos no próprio plasma. No livro do terceiro ano também, olha só, tem um super esquema aqui de como que ocorre nos pulmões, nas células do próprio corpo, como que ocorre todo esse transporte. E a gente precisa falar também de um outro composto que consegue se ligar nas hemácias, que é o monóxido de carbono, o CO. O monóxido de carbono, ele é gerado na queima de combustíveis fósseis. E ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina. Ele tem uma alta afinidade, tem mais afinidade até que o próprio oxigênio, uma afinidade 300 vezes maior. Por isso, então, se a gente é exposto ao monóxido de carbono, ele vai se ligar nas nossas hemácias. E por essa afinidade ser maior do que o oxigênio, ele não se desliga, né? E isso vai causar, então, uma asfixia. Esse complexo é altamente estável e vai impedir, então, a ligação do oxigênio. E vai causar, então, asfixia, porque todas as hemácias vão estar ocupadas, competindo, então, com a ligação do oxigênio. E daí a pessoa não vai conseguir, então, transportar o oxigênio para as suas células. Por isso, então, no incêndio, as pessoas precisam, né, depois que inalou a fumaça, respirar oxigênio puro. Por quê? Apesar de ser altamente estável, essa ligação pode ser desfeita quando se a concentração de oxigênio estiver 300 vezes maior que a concentração de monóxido de carbono. Por isso que é muito importante as máscaras de oxigênio que as pessoas recebem após então elas terem inalado a fumaça. E é assim então que ocorre o transporte dos gases, tanto de gás carbônico quanto de gás oxigênio, pelas nossas hemácias. E também no caso de acidentes com monóxido de carbono, é assim que ocorrem os acidentes que vão causar a asfixia das pessoas, certo? Também é bem importante a gente conversar sobre algumas condições que reduzem o número dessas células no sangue. E essas condições são chamadas de anemias. Existem várias causas para anemia, e a anemia é uma doença que às vezes não é dada tanta importância, mas ela pode ser muito grave, porque diminuindo o número de hemácias, diminui a quantidade de oxigênio que vai chegar em todas as células do corpo, e que pode ser muito grave. O caso mais conhecido da anemia é o caso de anemias carenciais, que ocorrem por causa da deficiência de algum nutriente. E o mais conhecido é a anemia ferropriva, pela privação de ferro. Se não tem ferro, não vai formar hemoglobina. Se não tem hemoglobina, então não vai ter as hemácias. E daí a pessoa vai ter uma menor quantidade de hemácias no seu sangue. Mas também pode ter, no caso de mulheres, uma menor quantidade das hemoglobinas por causa do fluxo menstrual. Também tem uma anemia chamada perniciosa, que é por causa de uma absorção deficiente de vitamina B12 na dieta, o que vai dificultar a produção das hemácias.
Tem também uma anemia que chama espolioativa, que é resultado da perda de sangue causada por algumas doenças como parasitoses, úlcera de estômago. Tem anemia aplástica, que é causada pela produção deficiente desses glóbulos vermelhos por causa de uma leucemia ou outras formas de sangue. Tem anemia hemolítica por causa da ruptura das hemácias que foram produzidas, seja por causa de distúrbios genéticos, seja por causa de ação de parasitas, seja por causa de toxinas ou anticorpos que foram adquiridos em transfusões com sangue incompatível. Ou seja, muitas vezes quando a gente fala de anemia, a gente só pensa na deficiência do ferro. Mas se uma pessoa tem anemia, o médico tem que investigar quais são as prováveis causas da anemia na vida dessa pessoa, para daí poder dar o tratamento adequado. Além disso, a gente deve se lembrar que no caso de atletas, quando eles disputam competições em locais de elevada altitude, eles podem ficar com cansaço, dor de cabeça, náusea, e por isso eles devem ir para esses locais com cerca de 1, 2, 3 semanas de antecedência para se acostumar com isso. Por quê? Porque nesses locais de elevada altitude, a gente sabe que o ar é rarefeito, então tem uma menor quantidade de oxigênio. A baixa saturação de oxigênio no sangue vai fazer com que os rins secretem um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio vai estimular a medula óssea a produzir mais hemácias e mais hemoglobina, o que vai compensar então a quantidade rarefeita de oxigênio no ar. Então, como eles vão ter mais hemácias, então vai conseguir captar a quantidade de oxigênio necessária a cada inspiração e expiração. E daí, então, esses atletas não vão ter prejuízo na hora, então, de praticar o esporte. Então, a população que vive em altas altitudes, elas vão ter mais hemácias do que a população que vive, por exemplo, ao nível do mar, para compensar o ar rarefeito. Gente, a gente vai parar aqui um pouquinho para dar um intervalo e a gente já continua falando sobre os próximos elementos figurados. Até daqui a pouco!